E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá, né, dar início ao nosso ano letivo, né? Comentei ontem em aula, né, no nosso Meet, que o segundo ano realmente é o mais chatinho, não vou dizer difícil, tá? Mas por conta dos cálculos, né? E todos os cálculos, eles vêm associados a uma teoria. Então, a química morre na teoria, e aí você tem a matemática, né, para estar ali resolvendo questões, tá? Então, realmente, primeiro ano é a base, segundo é sola, e terceiro é só alegria, né? Não tem um tipo de cálculo no terceiro, o pessoal tá achando maravilha, tá? Mas a gente vai revisar algumas coisas pensando já em Enem, né? E para isso, você pega aqui, ó, Química Orgânica, como eu comentei ontem, que é o nosso terceiro ano, tá? E você tem tudo isso aqui, pelo menos o que mais cai, tá? A gente vai dar foco ao que mais é cobrado no Enem, tá? De segundo ano. E a gente já inicia o nosso ano letivo com o primeiro tópico, tá? Soluções, misturas, solubilidade, e a gente pega depois cálculos de concentração e a própria diluição, tá? Lá no primeiro ano, né, vocês devem relembrar, a gente comentou muito ontem, vocês viram misturas, né, mistura homogênea, mistura heterogênea, né, a aula foi muito participativa, né, mistura homogênea, aquilo que você visualmente não consegue distinguir quem está lá, tá? Esse é o critério adotado para resolver questões, embora o critério ideal é o microscópio, só ninguém numa prova não vai ter auxílio de um microscópio, né? Então, por exemplo, deram vários exemplos ontem, foi muito boa a aula. Água e sal, né, dependendo da quantidade de sal, água e açúcar, você não consegue ver água e sal, água e açúcar, água e álcool, vinagre e água, né, você não consegue distinguir. Por outro lado, quando você coloca água e óleo, você consegue, você vê que eles não se misturam, fica água e óleo, então a gente não vai estar trabalhando esse tipo de mistura aqui heterogênea. Então, quando a gente trabalha soluções, tá? Aqui no segundo ano, é tudo que a gente vai, teoricamente, poderia utilizar no laboratório, tá? Então, aqui a gente tem a tabela para vocês estarem pesquisando alguns valores, tá? E o nosso estudo realmente, embora seja concentração, a gente tem que começar bem do início, bem tranquilo, a gente não ter tanta dificuldade assim, tá? Então, o que é ser concentrado? O que é ser uma coisa mais diluída? Ah, eu bebi um suco tão forte, né? Tão forte. Esse forte, né? Quimicamente falando, deveria ser concentrado. Eu bebi um suco muito concentrado. Ah, aquela bebida é muito forte, né? Sei que ninguém bebe aí, né? Bebida alcoólica, mas concentração, uma bebida mais concentrada que a outra, e a gente utiliza esse termo prático de ser mais forte ou mais fraca, tá? E aí a gente tem essa ideia. Então, concentração, basicamente, é o número de partículas que você tem ali diluídas, e essas partículas não são visíveis, né, a olho nu, tá? Então, é o foco da nossa disciplina, então a gente vai tá de encontro aqui com isso agora. Então, resgatando conceitos lá do primeiro ano, tá? Você tem que toda a mistura, toda, ela vai ter que ter o soluto, ela vai ter que ter o solvente, e a união desses dois é que vai dar a minha solução. Para vocês, essa solução aqui sempre vai ser homogênea. Então, você não vai estar estudando aqui soluções heterogêneas, porque não faz sentido. Sabe por que que não faz sentido? Ó? Simulando o laboratório, por exemplo, quando você tem um ácido concentrado, vou supor aqui, né, que eu estou colocando aqui um ácido, né, isso aqui tudo é ácido. Não importa, ó, não importa se você tirar um pouquinho daqui, tirar do meio, né, do becker, ou lá do fundo do becker, se você for colocar, por exemplo, em algum aparelho para ver uma determinada propriedade, por exemplo, pH, se o pH ali de cima der 3, tá? Precisa nem saber o que é pH. O pH aqui também é 3, tá? O pH aqui também é 3. Porque a nossa mistura aqui é homogênea, homo, igual. Tá tudo igual ali, de cima até o fundo, né, do nosso becker. Quando você pega, por exemplo, uma mistura heterogênea, tá? Que você tem aqui, por exemplo,
duas coisas que teoricamente não se misturam, você tem que, por exemplo, água, tá? E óleo, você já deve ter feito esse experimento, então você vê que eles não se misturam. Agora tente analisar a mesma propriedade de pH. Se você pegar aqui, você está analisando praticamente só o óleo. Então seu pH aqui vai ser o pH 1. Se você analisar aqui embaixo, o seu pH vai ser outro. Então não faz sentido a gente estudar concentração se a gente não tem uma constância, né, uma consistência aqui dessas propriedades. Isso eu estou dando só o exemplo do pH, mas qualquer outra, por exemplo, temperatura, turbidez, qualquer propriedade, tanto química quanto física, tá, iriam causar aqui, né, discrepância. Então a gente estuda misturas homogêneas, onde eu tenho soluto e solvente. Segundo detalhe, tá? Esse soluto não necessariamente vai ter só um caráter sólido, nem sempre. Quando você pega água e sal, você realmente tem o soluto sal sólido, mas você pode ter ele líquido também, uma mistura água e álcool, os dois são líquidos. E você tem também gases, você tem ali gás, né, dissolvidos naquela água ou naquele refrigerante que você está tomando, tá? E para o solvente também pode ser sólido, líquido ou gasoso. Aí vocês vão pensar, e me dê um exemplo de uma solução, uma mistura homogênea, sólido líquido, água e sal. Líquido e líquido, água e álcool, água e vinagre, como comentaram ontem. Gasosa, o ar que você respira, né? Você tem a maior parte do que você respira em termos de elementos químicos, substâncias químicas, não é oxigênio. Mesmo quem tem um nariz aí, né, gigante, né, um tucano, não vai estar mais respirando mais, né, substâncias químicas que outro não, tá bom? Você vai estar respirando mais nitrogênio, tá? Porque o ar, ele é uma mistura de gases. Você tem nitrogênio, que é a maior parte, 79%. Você tem oxigênio em torno de quase 21%, e o restante ali, 1%, são os outros gases aí, que você não vê, mas você está respirando tudo isso, tá? Então, esse é o nosso ponto de partida, tá? Coloquei ontem também, né, em aula, que muitas vezes questões tentam trocar as ideias, tá? E eu coloquei um bizu aqui que sempre dá certo. Quem é o soluto e quem é o solvente? Quem está em maior quantidade. Sempre quem está em maior quantidade, tá? Se eu tenho aqui, ó, 100 gramas de água e 20 gramas de açúcar, por exemplo, tá? Você sabe que quando você coloca o açúcar na água, dependendo da quantidade, claro, é isso que a gente vai trabalhar, você não consegue distinguir onde é que está a água, onde é que está o açúcar, se ele está dissolvido, tá? Então, aqui quem é o solvente? Quem está em maior quantidade, água, tá? E aí, se eu trocasse aqui os valores, tá? Se eu colocasse agora 20 gramas de água e 100 gramas de açúcar, parece ser estranho, né? Mas para a química, o solvente agora seria o açúcar, ou seja, a água que estaria dissolvida no açúcar e não o açúcar na água. Então, para a gente vai estar funcionando dessa forma, tá bom? Então, tá aqui, solução é a nossa mistura homogênea, tá bem tranquila aqui, soluto mais solvente. O soluto é o dissolvido, solvente é a substância utilizada. Claro que sempre a gente vai estar com os olhos voltados aqui para a água, tá? Que é o nosso solvente universal. A maioria das reações acontecem meio aquoso, isso quer dizer que acontecem na água, tá? E a água vai ser o nosso solvente. Inclusive as reações metabólicas do seu corpo, água. Por isso que quando você não toma tanta água assim, seu metabolismo cai bastante. As suas funções biológicas ficam comprometidas. As reações químicas vão acontecer com maior dificuldade, tá? Os órgãos do seu corpo vão trabalhar com maior dificuldade. Os rins, por exemplo, tá? Então, a maioria das reações químicas do nosso corpo são aqui, né, em meio aquoso, tá? A gente tem tipos de soluções, que também é uma coisa lá do primeiro ano que a gente vai ter uma maior aqui paciência, tá bom? A gente estabeleceu lá 3 tipos de soluções, ou seja, 3 tipos de misturas
homogêneas, tá? Quando ela é saturada, que eu comentei ontem, que é a quanta quantidade de soluto é igual ao nosso coeficiente de solubilidade, que eu vou comentar de vocês. Em outras palavras, tá bom? É o valor limite. No momento que você diz que está saturado de alguma coisa, é porque você não aguenta mais nada, né? Você não consegue. Então, ser saturada numa solução na química também é isso. Estou saturado daquela pessoa, é porque não aguenta mais aquela pessoa de forma alguma, tá? Então, a solução saturada é o valor limite. Ela não suporta além daquilo, tá? Caso você coloque a mais, sem problema. Aquilo que você colocou a mais vai descer para o fundo do recipiente, ou seja, vai formar ali o seu precipitado ou, um termo mais utilizado, corpo de fundo, porque vai lá para o fundão, corpo de fundo, sem problema. E aí eu teria, teoricamente, tá, soluções insaturadas, que eu poderia colocar abaixo daquele valor, sem problema nenhum, e soluções que eu posso colocar ainda acima daquele valor limite. E aí vai ser uma solução super saturada. Embora o conceito esteja simples assim, tá? Na hora que eu for passar as explicações, aqui é muito fácil. Você tá, né, sabendo quando ela está saturada, quando ela está insaturada. Primeiro, vai ter que dizer qual é o valor da saturação. E aí você vai poder, né, analisar isso e analisar isso. Então, sempre, tá? Sempre ele vai dar esse valor aqui para você estar aí, né, podendo aí classificar as outras soluções. Como é que funciona? Passa. Como é que funciona? Vamos lá. Então, a nossa curva de solubilidade. Olha aí, tá? Eu sei que você vai passar esses slides com bastante calma, vai ler tudo tranquilo, tá? E vão surgir dúvidas, isso é bom. E aí vai ser o sinal que você está entendendo, tá? Mas a curva de solubilidade nada mais é, ela vai expressar ali a solubilidade para cada substância na temperatura, ou seja, nas escalas de temperatura. Você já pode imaginar o seguinte, então quer dizer que cada substância, ela varia de uma forma, ela tem comportamentos diferentes quando eu vario a temperatura. Isso é show, isso aqui você deve carregar com você até o terceiro ano, tá? Então, essa curva de solubilidade vai dizer isso, tá? A maior dificuldade do aluno aqui é verificar gráfico. Ele acha que é tão complicado assim, não é, tá? Então, solutos diferentes apresentam aí solubilidades também, né, diferentes, tá? E variam ainda de acordo com as temperaturas. Então, o que a gente tem aqui, ó? Uma solução diluída e concentrada, que a gente vai trabalhar muito nisso aqui ainda, tá? Leve consigo agora, tá? Concentrada forte, diluída fraco. Quando você faz um suco que você coloca muito soluto, ou seja, mais soluto do que aquele necessário, você tem uma solução muito forte, um suco vai ficar muito forte, tá? Assim como diluída, é como se ele tivesse fraco. Então, associe agora, embora a gente vai trabalhar muito isso aqui, a forte e fraco, tá bom? Mas antes disso, a gente vai ter que ter o conhecimento aqui as classificações da mistura, tá bom? Então, vamos se divertir aqui agora, tá? Solução saturada vai ser o valor limite, tá? A quantidade máxima, no momento que eu falo que é a quantidade limite, é a máxima que eu posso colocar aqui, ó. Para esse exemplo, a quantidade máxima de sal que dissolve em 100 ml de água, olha aí, 100 ml de água nessa temperatura, sempre você vai estar associando a temperatura. Seria 36. Então, em outras palavras, eu posso colocar ali 36 gramas a cada 100 ml de água. Você colocou 100 ml de água, vai colocar 36 gramas, que nada vai descer para o fundo do recipiente, tá? Então, tá aqui, você colocou aqui, ó, 100 ml, tá? E você vai adicionar aqui 36 gramas. Pronto. Isso tudo vai ficar aqui dissolvido bonitinho aqui. Nada vai descer para o fundo. Se você colocar só 20, nada vai descer para o fundo. Eu posso colocar até 36, se eu colocar abaixo, sem problema. Esse é o caso aqui
de ficar um suco fraco. Eu coloquei menos do que eu deveria ter colocado. Então, saturado em saturado é muito fácil. O boneco grande, viu? Vai ser aqui, super saturada. Por quê? Se eu estou dizendo que só dissolve 36, como é que eu vou colocar aqui 40? Tá? Mas já já vocês vão entender. Então, a solução super saturada, eu vou estar colocando ali 40, ó. Só suporta 36, mas eu vou estar colocando 40. E esses 40 todinho vão ficar dissolvidos. Esse que é o porém, esse que é o boi da cara preta, tá? Porque como é que funciona aqui, ó? Vamos lá. Vou colocar aqui minha caneta vermelha. Então a gente já sabe, ó, que o coeficiente de solubilidade, vamos lá. Coeficiente de solubilidade do sal de cozinha ou cloreto de sódio em água é 36 gramas, tá? Desse sal a cada 100 gramas de água. Que eu comentei até ontem que para água em particular, 1 grama de água equivale a 1 ml, tá? Por conta da densidade dela, que é aproximadamente 1, tá? A densidade da massa por volume fica 100 dividido por 100, vai dar 1, tá? Isso a 20 graus Celsius, tá? Olha a temperatura. Então, nessa temperatura e em 100 gramas de água, eu posso colocar 36 gramas do sal, que nada vai descer para o fundo do recipiente. Então, tá aqui, ó, você tem 100 gramas de água nessa temperatura, você adicionou aqui essas 36 gramas, e o sal tá dissolvido, ó, aqui, tá? Não desceu nada no fundo do recipiente. A gente não vai ter isso aqui, tá? Se eu colocar um valor abaixo, 20, saturado é 36, é o valor limite. Se eu colocar abaixo, essas 20 gramas também vão ficar aqui, ó. Só que eu vou ter, enquanto eu vou ter aqui, ó, olha como é que é concentrado. Um negócio bem concentrado, ó. Muitas partículas na mesma quantidade de água, tá? Isso que é concentrado. Aqui, ó, só coloquei 20. Você percebe que visualmente vai ficar insaturado, ou seja, abaixo, 20 gramas. Quando eu coloco aqui, ó, 40, olha aí, preste atenção agora, no pulo do gato. Quando eu coloco 40 gramas, quanto é que vai ficar dissolvido aqui? Vai ficar dissolvido, ó, 36, porque é o valor máximo. 4 vai descer para o fundo do recipiente, tá? Mesmo assim, essa solução vai ser classificada como saturada. Então, a solução saturada ou a solução que tem corpo de fundo, ela continua a ser saturada da mesma forma. Por quê? Voltando àquela parte lá inicial, se eu pegar um pouquinho aqui de líquido, pegar aqui do meio e pegar aqui na iminência, né, do que ficou lá no fundo, do corpo de fundo, se eu medir aqui alguma propriedade, que eu dei o exemplo lá do pH, sempre vai dar igual. Sempre vai dar igual, tá? Então, a solução continua saturada porque tem dissolvidos 36 gramas, embora eu tenha colocado 40. Eu acho que você já deve ter dado aí uma sacada, tá? Então, vamos ver agora o que que muda para ser uma solução super saturada. Vamos lá. Você já deve ter sacado, ó, que a saturada é 36, tá? Se eu colocar abaixo é insaturada, se eu colocar mais vai descer para o fundo, mas continua a ser saturada. A única possibilidade dela ser super saturada, tá? É se eu fizer, de alguma maneira, eu vou fazer uma mágica, que essas 4 gramas que estão aqui, ó, no fundo do recipiente, voltem para a solução. E aí, ao invés de 36, vai ficar 40 gramas dissolvidas, tá? Então, a ideia da gente aqui é o quanto está dissolvido e não o que está lá no fundo. Então, como é que eu faço essa mágica agora, viu? Pega a varinha do Harry Potter, viu aí agora, para fazer essa mágica? É não, besta, vem aqui, ó, que é fácil entender isso aqui, tá? Toda vez que eu mexo na temperatura, eu consigo fazer isso, tá? Colocar mais do que aquela solução suportaria, tá? No seu caso particular. Então, eu vou estar mexendo aqui com temperatura, tá? Então, vamos lá. Primeiro, tá? Eu tenho a solução saturada aqui, 20 graus. Nota isso aí, tá? E eu coloquei lá 40 gramas. Se eu aquecer, eu vou estar mudando aí a saturação,
ou seja, aquele valor. Por exemplo, era 20, tá? Passou a T4 no fundo, continua a ser saturada, tá? Aqui, na verdade, é insaturada, porque tá baixa, vou estar corrigindo esse slide, tá? E aí, ó, no momento que você aqueceu, você pode colocar ali mais sal. Então, toda vez que você passa por um processo de aquecimento, você pode colocar mais soluto naquela solução. Então, aqueci esses 4 que tá aqui, ele voltou aqui para minha solução, então sumiu daqui, tá? Sumiu, vou colocar aqui de azul para ficar bonitinho o efeito. Sumiu, voltou para a solução, e aí quando eu resfrio de novo a 20 graus, eu tenho aí aquelas 40 gramas aqui totalmente dissolvidas, ó. Perceba que esse artifício de aquecer e resfriar é só para você fazer com que o corpo de fundo retorne para a solução. Tranquilo? Fácil? Pronto. Deixa eu tentar aqui. Eu tinha aqui uma lousa branca. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Por isso que eu amo esse aplicativo. Olha aí. É o seguinte, ó. Vou chutar aqui valores, só para entendimento de vocês, tá? A saturação, eu acabei de colocar para vocês. Vou colocar aqui, saturação. Vai ser o quê? 36, ó, 36 gramas do sal a cada 100 gramas de água. Olha aí, isso aqui a 20 graus Celsius, tá? Se eu pegar outra temperatura, a saturação do sal, ela vai aumentar. Vou chutar um valor. Vai ser 50 gramas de sal em 100 gramas de água. Isso aqui agora, vou colocar aqui 60 graus, tá? 60. Pronto. Então, quer dizer que eu mexi, ó, simplesmente na temperatura, e quando eu só conseguia colocar 36, eu consigo agora colocar 50, tá? Então, vamos visualmente aqui entender agora. Tá aqui tá aqui o mesmo beco, o mesmo frasco, tá? Tá aqui também. Aqui tá 20 graus Celsius. Aqui vai estar a 60, tá? Aqui eu vou resfriar a 20. Lembra que era um processo de aquecimento? Então, aqui, ó, você tem o aquecimento e aqui você tem o resfriamento. Não vou falar resfriação não, viu? Resfriamento, tá? O que que você tem aqui? Vamos lá. Posso colocar quanto aqui? A minha saturação diz que eu posso colocar 36, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 36, certo? Ah, mas eu coloquei foi 40. Eu tinha 40 gramas lá, eu não tinha uma balança para tirar 4 gramas, eu coloquei 40, sem problema. Essas 4 gramas aqui, ó, vão ficar aqui no fundo, 4 gramas, tá? Aí o que foi que eu fiz? Coloquei a panelinha lá no fogo lá, aqueceu, tá? Quando aqueceu a 60 graus, quanto é que essa minha solução aqui agora suporta? Ela suporta 50. Mas eu tinha colocado 40, esses 4 gramas agora aqui, ele vai para a solução. Então, agora os 40 gramas, eles estão totalmente aqui, ó, tá? O corpo de fundo que tinha aqui no fundo, sumiu, tá? Ele voltou para a solução. Quando eu resfriei a 20, nada do que eu resfriei vai voltar, vai continuar as 40 gramas. Ou seja, mesmo eu resfriando aqui, aqueles 4 gramas que veio para cá não vai voltar para o fundo do recipiente, tá? É a única possibilidade de eu ter aqui uma solução super saturada, tá bom? É quando eu fizer esse processo de aquecimento, resfriamento, ou se eu fizer o processo contrário aqui de resfriamento e aquecimento, beleza? Tá bom? Então, bata o print, tomara que tenham entendido, tá? Se tiver ficado dúvida, a gente vai estar tirando isso aí depois, tá? Mas vamos voltar para cá para a gente comentar, né, alguns exercícios, tá bom? Então, a gente tem a curva de solubilidade, ó. Essa curva de solubilidade vai ser para cada substância, né? E vai ter ali no eixo quantos gramas de soluto,
que é a substância, pode ser um sal, açúcar, qualquer substância, tá? Sólido, líquido, na quantidade de 100 gramas de água. Então, aqui eu tenho iodeto de potássio, nitrato de sódio, cloreto de amônio e o nosso sal de cozinha, que é o cloreto. Então, para cada um, tá? E você tem aqui as temperaturas. Então, eu já sei, né? Você já sabe aí que o coeficiente de solubilidade, ele varia de acordo com a temperatura, mas ele pode aumentar para cima ou para baixo. Ou seja, eu posso aumentar a temperatura e o que vai acontecer com o meu coeficiente de solubilidade, o meu CS? Ele pode aumentar. Mas em alguns momentos eu aumento a temperatura, tá? E o meu coeficiente de solubilidade faz o quê? Diminui, tá? Isso pode acontecer também. O que vai me respaldar quanto a isso? Quando eu tenho uma reta crescente, é isso que acontece. Quando eu tenho uma reta decrescente assim, ó, é isso que vai acontecer, tá? E vocês vão entender o porquê. Quando eu aumento a temperatura, né, ou eu diminuo ela, e o meu coeficiente de solubilidade não muda, ele praticamente fica constante, isso acontece também. É o caso que acontece aqui, ó, com o cloreto de sódio, ó. 20. Vou bater aqui, vou rebater aqui e ver a quantidade de gramas que eu posso colocar, 40. Aumentei a temperatura para 40, ó. Toquei aqui, vai dar praticamente o mesmo 40. Aumentei para 80. Toquei até a curva dele, rebati aqui, vai dar os mesmos 40. Tá? Então, você tem que a solubilidade para o cloreto de sódio, né, para essa substância, não vai afetar tanto. Tá? Mas para outras substâncias, sim. Vamos pegar aqui esse gráfico aqui, ó, o rosa. Se eu pegar esse gráfico aí a 20 graus Celsius, que aqui é a temperatura, ó, vou rebater, tocou nele, vamos ver quantos gramas desse NaO3 aqui eu posso colocar em 100 gramas de água. Quanto? Aproximadamente aí, vou colocar 85, tá? Aumentei a temperatura, subi de novo, tocou no gráfico rosa, opa, já posso colocar 110, ó. Então, aumentei aqui a temperatura, eu aumentei a quantidade de sal que eu posso estar colocando, ou seja, o coeficiente de solubilidade, tá? Então, quando você tiver um gráfico decrescente dessa forma, aqui, ó, quando você tiver um gráfico também, que não é muito comum, mas pode acontecer dessa forma, para um sal ou uma substância, o que está acontecendo aqui agora? Peguei nessa temperatura, pá, deu aqui, ó. Aumentei aqui a temperatura, ó. O que está acontecendo com o coeficiente? Está diminuindo, tá? Então, é uma situação também possível de acontecer, né? Espero que tenha ficado aí mais claro, tá bom? Em cima, tá? Em cima da curva é o ponto de saturação, tá? Quem está acima é super saturado e quem está abaixo é insaturado, ou seja, se eu estiver estudando aqui o caso dessa substância aqui, né? Por exemplo, a 20 graus, saturação dela é 40, ou seja, eu posso colocar 40, é o meu limite. Se eu colocar 80, vai ficar super saturado. Se eu colocar só 10, vai ficar insaturado. Tranquilo? Fácil, né? Então vamos para os exercícios que a gente ganha mais? Vamos lá. Vamos lá exercitar essa cabecinha, né? Então vamos lá. O gráfico abaixo ó, tem as curvas de solubilidade, tá bom? E aí a gente, 4 diferentes sais, tá? Você nem precisa saber. Podia ser aqui sal 1, sal 2, sal 3, sal 4. Embora a gente vá, né, comentar o nome da substância, que é interessante para vocês. Qual destes sais apresenta maior solubilidade a 40 graus Celsius? Sempre ele vai estar fazendo o jogo com a temperatura, tá? Então, você vai aqui no 40. Você vai no 60, no 80? Não. Você vai no 40. E você vai subir aqui, ó, vai tocar em cada gráfico e vai ver quanto de sal você pode colocar de acordo com o gráfico. Para o NaCl, ó, você pode colocar aqui 40. Sobe mais um pouquinho, toca na curva do vermelho, que é esse outro sal aqui, ó. Você pode colocar aqui, aliás, é 40, né? Aqui, como tocou um pouquinho, como tocou um pouquinho abaixo, eu vou colocar aqui 38,
tá? Então, aqui eu coloquei 38, aqui 40. Continua a 40 graus, ó, até tocar no amarelo. Olha aqui quanto de sal você pode colocar. Tá na metade de 40 e 60, 40 e 80, 60 gramas. Continua aqui no 40, tocou aqui, ó, um pouquinho mais de 120. Então, para esse sal aqui, na mesma temperatura, foi o que eu pude colocar mais, não foi não? 120. Então, qual é a resposta? Letra A, tá? A de amor. Vocês estão precisando de amor, viu? Passa. Leitura, tá? A leitura é tão importante quanto a questão, porque a química morre no entendimento, depois é só matemática. A curva da solubilidade do KNO3, que é essa aqui, dissolvida em 100 gramas de água, tá aqui, ó, em 100 gramas de água, em função da temperatura, é mostrada abaixo. Se tivermos 40 gramas de água a 50 graus, qual será a massa de KNO3 dissolvida? Olha aí. Aqui a química vai morrer no momento que você olha para o gráfico, tá? Então, você tem o seguinte. Você tem aqui a 50 graus, que é a temperatura. Então, você não tem no gráfico 50. Então, você vai analisar aqui, ó. 40 e 60, só pode ser o 50 aqui. Você vai subir aqui no gráfico, tocou, você vai, ó, aqui. Tá entre 50 e 100, dá quanto? 75, né? Né? É como 100 menos 50 dá 50 e divide por 2, fica o intervalo de 25 e dá 75. Creio que isso vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Então, ó, eu posso estar colocando 75 gramas desse sal aqui, tá? KNO3, que eu vou botar aqui para você entender. A cada quanto? 100 gramas de água, devido aí o gráfico. 100 gramas de água, H2O. Só que ele quer saber se eu tiver só 40 gramas, tá? 40 gramas de quem? De água. Opa, regra de 3, ó, fácil. Então, 40 gramas de água. Qual é a massa de KNO3 dissolvida? É o meu X. Aqui, ó. Você vai cruzar agora aí, ó. Vocês vão cruzar muito esse ano, tá bom? Cruza de frente aqui, ó. Cruza de costa. Então, você tem aqui, ó, 100 x igual a 75 vezes 40, tá? 75 aqui, ó, vezes 40. Eu tô fazendo rápido por conta do vídeo, tá? Para não ficar tão cansativo, tá? E esse 100 aqui, você pode inclusive, ó, cortei um zero desse com um zero desse, tá? Aqui ficou 10, eu posso dividir por 2, vai ficar 5. Esse 4 aqui, eu posso dividir por 2, vai ficar 2, tá? 75, eu posso dividir por 5, não posso não? Vai dar quanto? Vai dar 15, né? E aí eu vou ter o quê? Aqui vai dar 1 e aqui 15. Concorda ou não? Deixa eu voltar aqui para vocês. Vou fazer do jeito que tá aqui para você não se perder tanto, tá bom? Então aqui, ó, 2. E aí você vai ter, ó, 5x igual a 75 vezes 2, que é 150. Que vai dar essa continha aí? Fácil, tá? Sei a continha? Rapidinho. Fácil, né? Você pode aí já deduzir 15 aí por 5, né? E aí você vai ter aqui 30 gramas, tá? Você teria aqui 30 gramas, tá? Quer saber o seguinte, olha a interpretação agora. Se você olhar para a alternativa, tá? Você não vai ter 30 gramas, mas foi o cálculo. Então, confie no cálculo de vocês, tá? Vamos interpretar agora. Se tivermos essa quantidade de 40, qual seria a massa aqui dissolvida? Eu posso dissolver até 30, não é o valor máximo.
Então, eu não posso passar desse valor. Então, a resposta correta, letra A, de amor de novo. Vocês estão precisando de amor, tá vendo aí? Tá? Então, a química morre no momento que você entende o gráfico. Depois é só a matemática, tá bom? Passando outra questão, tranquila. Vamos lá, de vermelho. O gráfico tem a solubilidade, tal. Ele diz que uma mistura tem 30 gramas do sólido, 50 gramas de água, tá? Uma temperatura de 80, foi deixada para esfriar, tá? Lentamente com agitação. Então, o gráfico ele está em 100 gramas, sempre atentar para o eixo Y do gráfico, tá? O eixo X é a temperatura, o Y se é 100 gramas. Perceba que o gráfico aqui, ele colocou para 100 gramas, tá? Mas aqui, como ele colocou a temperatura de 80, tá? O que você vai fazer? Você vai procurar 80, olha aí como é difícil. Subiu, tocou em cima da reta, ó, não tem nem dificuldade. 70, está entre 60 e 80, 70. De novo, você tem 70 gramas de quem? Do seu sólido. Quem é o seu sólido? Ele nem disse na questão, tá? Você tem 70 gramas isso aqui. Em quantos gramas de água? 100. Esse é o valor da minha saturação, tá? 100 gramas de água. Tá? Ele diz o seguinte, ó. Em 50 gramas de água, que é a metade. É a metade. Quanto é a metade? Não precisa nem fazer conta. Ó. Metade aqui, né? 35. Quer dizer que eu poderia estar colocando 35 em 50 ou 70 em 100. Mesma coisa. Tá? Então, o que acontece aqui agora? Se você colocar só 30, tá? Vai ficar uma solução aqui, ó, insaturada, concorda? Uma solução abaixo. Tá? Vamos para a pergunta. A que temperatura deve começar a cristalização desse sólido, tá? Cristalizar pedra. Empedrar, tá? Você tem 30 gramas. Onde é que a gente tem 30 gramas aqui no gráfico? Aqui. Tá? Tocou aqui, ó. Deixa eu voltar aqui e colocar em cima. Perceba, ó, que aqui é 30. O gráfico, ele tá passando um pouquinho abaixo desse ponto, ó, tá? Então, eu vou passar aqui, vou tocar bem aqui. Quando eu descer aqui, vai ser correspondente à temperatura, que passa um pouquinho de 40 e bem aqui é 50, tá? Então, entre 40 e 50, eu só tenho uma alternativa aqui, B, né? De Bamor. Vocês estão precisando de amor, tá vendo aí? Tranquilo? Fácil, né? Parece ser complicado, tá? Mas não é. Então, vocês têm que refazer esses exemplos, tá? Último aqui, tá? Vou encerrar a aula aqui. Isso aqui fica para o próximo conteúdo, que é a concentração. Então, vamos para a última. Você tem aqui um gráfico novamente, vocês vão estar trabalhando muito com gráfico. A quantidade de clorato de sódio é isso aqui, tá? Perceba que aqui é o césio e aqui é o cromato de potássio. Professor, por que ele colocou 3 substâncias? Para tentar lhe enganar. Porque se a questão que é isso, e você faz de acordo com esse gráfico ou com esse, já eliminou uma pancada de alunos, tá? Você é aluno do Lia, né? Lia Sidor, aluno do Leno, né? Não vai se comparar com o aluno do Telino nem do Alda Facena, né? Vocês estão lá em cima, vocês são top. E o que acontece, ó? A quantidade de clorato de sódio capaz de atingir a saturação em 500 gramas de água na temperatura de 60 graus Celsius, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo é entender, porque a química morre no entendimento. Depois vai ser só olhar o gráfico e matemática, se tiver, tá? Então, aqui, ó, a quantidade de clorato de sódio, a gente já sabe que é isso. Então, esquece isso.
esquece isso, tá? De atingir a saturação em 500 gramas de água. O gráfico, ó, ele geralmente ele tá em 100 gramas de água, tá? Só que ele quer aqui na quantidade de 60. Então, olha aqui para 60. 60, ó, subiu, olhou aqui, ó, 140, tá? Aqui, ó, 140. Então, você tem aí 140 gramas dessa substância aqui, tá? Que eu não vou colocar aí tudo. Colocar, vai ficar bonitinho, né? NaClO3, que é o nosso clorato, a cada 100 gramas de água, tá? Tá aparecendo 160, mas 160 é tuas ventas, é 100, viu? Tá aqui 100. Então, ó, vamos lá. 500 gramas de água, 500, só regra de 3, ó. 500 gramas de água, eu vou ter um valor correspondente a X, tá? Só que você é aluno do Liacidor, aluno top, você sabe que pode fazer isso aqui, ó, simplificar, tá? 2 zeros aqui com 2 zeros, então vai ficar X vezes 1, X, cruzou de frente, cruza de costa agora, viu? 140 vezes 5, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 4, 20, vem 2, 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 700, tá? Gramas desse abestalhado aí, ó, chamado clorato de sódio. Show, tá? 700 gramas, tá? Então, com 500 gramas de água, eu posso aumentar 5 vezes a quantidade de sal que eu posso colocar. Perceba aqui, ó, se eu multipliquei por 5, 500 é 100 vezes 5, aqui também eu multiplico por 5, tá? Proporção, né? Proporcionalidade. Então, a pergunta que ele faz é a quantidade desse clorato realmente que eu posso estar colocando. Então, aqui, ó, item E de helicóptero, né? Então, pessoal, refaçam, vejam esses slides, está simples ainda, né? Esse ano, se você não acompanhar, né, devidamente, realmente vocês podem ter dificuldades, porque é muito conteúdo. Para ter ideia, né, no primeiro ano vocês tinham 2 aulas, química por semana, terceiro ano também, no segundo vocês têm 3 aulas. Provavelmente a gente vai ter que ter 2 meets por semana, tá? Porque é muito conteúdo, embora eu estou simplificando aqui para que realmente importa, né? Realmente o que cai em prova. Então, qualquer dúvida, tá? Pode estar entrando em contato comigo. Vou colocar esses vídeos para vocês e a nossa forma, né, de estar prosseguindo aí 100%, né, até onde der, tá? Se não der para a gente estar retornando, né, agora de imediato, mas a gente vai fazer nosso máximo, tá bom? Isso aqui, tá? Fica, né, cenas do próximo capítulo, tá? Embora eu já vou enviar tudo para vocês aí. Então, descanse, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima, viu?